Bom dia a todos, senhor presidente, senhores membros da mesa, demais vereadores aqui presentes. Agradeço ao vereador Abílio o privilégio desse convite para vir aqui falar sobre urbanismo e desenvolvimento urbano em Cuiabá, mas pela exiguidade do tempo, e a gente vai terminar tendo que falar alguma coisa sobre projetos, megaprojetos, que vão impactar muito a nossa cidade. Nesse sentido, eu queria pedir até que se passasse o PowerPoint, né, que já está aqui. Então, pode passar o próximo. Vou fazer uma introdução e falar de 5 megaprojetos, quais sejam o Rodanel e a zona urbana, a zona de alto impacto, a ferrovia, a conexão urbana, gasoduto e termoelétrica, o VLT e o aeroporto Marechal Rondão. Pode passar o próximo. Está muito distante aqui, mas, de qualquer forma, vou tentar. Bom, eu queria colocar que só uma referência bem rápida, que a cidade é uma grande casa, né? Isso daí não é uma coisa... A gente vê muitos políticos falarem que é a nossa grande casa, mas um arquiteto renascentista, o Leão Batista Alberti, ele que colocou essa... né? Então, a gente vê que se uma casa precisa de ter um projeto para ser construída bem, atender funcionalmente, com segurança, essa coisa toda, uma cidade que é a nossa grande casa precisaria muito mais, né? Esse projeto a gente chama de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade. Então, não é uma coisa só de cumprimento de lei ou só uma invenção de arquiteto que não tem o que fazer. É uma coisa bem perceptível e compreensível. É uma grande casa, é uma edificação que se constrói sempre, né? Só que, enquanto a casa tem um dono, a cidade tem muitos, né? E aí, se tem muitos donos, milhões, às vezes, de donos, que são os cidadãos, a gente termina tendo que a cidade tem uma dimensão política que é inalienável, assim como a dimensão técnica, já que ela é uma construção que está sendo sempre construída, né? Então, ela tem uma dimensão técnica, que é inalienável, e uma dimensão política. Essas duas pernas, o ideal é que andem sempre juntas, né? A dimensão técnica define e coloca propostas, e a dimensão política discute e aprova ou não aprova. Então, essas coisas têm que andar junto. A dimensão técnica não pode se alijar da política e nem vice-versa, senão dá problemas. Então, é nesse sentido que eu vou pedir para o outro projeto começar a falar. Pode passar outro. Pode passar outro. Pode passar. O primeiro megaprojeto que a gente vai se referir aqui é o Rodanel e a zona de alto impacto. Eu queria agradecer também e parabenizar o nosso presidente aqui da Câmara, o Misael, vereador Misael, a quem eu tenho uma grata deferência com ele do tempo que trabalhava no IPDU, e ele foi o cara que me apoiou num dos projetos mais importantes que o IPDU fez, na época do Dante, Coronel Meirelles, que foi a transferência do comércio ambulante através de um plano chamado Plano de Comércio Alternativo, que foi feito para a cidade, onde foi proposto o shopping popular, as galerias populares e os mini-shoppings no centro da cidade. E um grande problema que tinha é que aquela zona que tinha lá era uma área abandonada, praticamente. E ninguém acreditava naquilo, principalmente porque envolvia a criação do binário. A Rua 15, não sei se os senhores lembram, tinha mão em contramão. E a gente prometia que ia fazer a Rua 15 ser só uma mão de descida e a Coronel de Arte subida, o que viabilizaria o shopping popular, né? E, felizmente, ele foi o cara que nos deu o apoio e permitiu que todo esse trabalho fosse feito. E
temo muito que sem ele isso tudo não teria saído. Depois ele multiplicou por 1000 o shopping popular, muito longe, muito além daquilo que a gente tinha imaginado. Mas vamos pegar o projeto do Rodanel e a zona de alto impacto. Não sei se os senhores sabem, certamente sabem, nós temos uma lei do uso e ocupação do solo urbano e que uma das zonas definidas foi a zona de alto impacto para receber empreendimentos de grande porte, não só industriais, mas equipamentos do tipo de centrais de carga, a questão do gasoduto, a termoelétrica já ficou ali, e inclusive se previa a questão da ferrovia. Isso lá no final da década de 80 já se pensava nisso. E hoje a gente está com uma situação bem concreta, tão concreta que esse concreto acho que pesa 20 milhões de toneladas, que é a carga que Cuiabá tem e que sempre se disse que Cuiabá não tinha carga para a ferrovia. Ultimamente foi colocado que Cuiabá é um centro de recepção, de distribuição, de consumo e de distribuição regional de mercadorias. Essa carga que vem para cá e passa por Rondonópolis é equivalente a 20 milhões de toneladas anuais, né, que significa igual a toda a produção de grãos de Goiás. Sabiam disso? Mato Grosso do Sul, ano passado, produziu 16 milhões de toneladas de grãos. A carga que vem para Cuiabá para ser consumida e distribuída regionalmente é de 20 milhões de toneladas, e a empresa Rumo, que agora toma conta da ferrovia, já deseja economicamente trazer a ferrovia aqui e subir através de Cuiabá para Nova Mutum. Então, é um caso concreto que deixou de ser sonho, deixou de ser piada, e nós, no município aqui, temos que pensar nisso, porque, inclusive, tem o outro assunto que eu vou tocar, que é o Rodanel. Elas não podem se desencontrar. Um não pode entrar para um lado, outro por outro. O Rodanel parece que foi feita uma alteração de projetos, e até hoje a maior parte da população, eu, por exemplo, não conheço qual é o projeto definitivo. E eu acho que seria do maior interesse que essa Câmara, se é que já não pediu, se é que já não está acompanhando, que fizesse esse acompanhamento para saber como que anda, porque pode ter mudado muito para longe numa área mais ou menos indevida, porque o impacto urbano, um Rodanel não é só um projeto rodoviário. Na hora que a rodovia encosta na cidade, é também um projeto urbanístico, e o vereador Abílio sabe muito bem disso. Vamos ver o outro slide. Está aí a questão da ferrovia. No sábado passado, inaugurou o Double Stack, que é um container em cima do outro, e chegou essa carga para Rondonópolis. Tá? Então, essa carga que vem para Rondonópolis, o destino dela é aqui, para daqui se distribuir. Aqui é o grande central atacadista, e que a gente precisa dessa carga chegar aqui. Se não desce em Rondonópolis, para depois vir de caminhão para Cuiabá. Rapidamente pode não significar nada, mas e daqui a 30 anos? Vamos ver o outro projeto rapidamente. É a questão do gasoduto. Em qualquer lugar do mundo onde aparece um gasoduto, muda a situação econômica daquela região. Aqui em Cuiabá nós temos esse projeto com a termoelétrica ainda, que talvez, eu tenho certeza que é o maior projeto implantado em Mato Grosso até hoje. Custou, na época, $1 bilhão. Não foi R$1 bilhão, não. Vale alguns VLTs. E ninguém fala nele. O gás está parado, não está sendo fornecido. Isso o que significa? Pode ser que não seja o projeto do âmbito do município, mas de profundo interesse do município, porque é emprego, renda, a empresas que poderiam vir para cá com uma energia mais limpa e mais barata. Vamos ver outro. Aqui a questão do VLT. Aqui eu trouxe a imagem do charge feita pelo nosso colega professor Zé Maria Andrade, que é essa charge ele fez em 1910, 1911.
quero estender ao senhor mais 3 minutos. Eu agradeço. E, então, essa charge é de 1911, se não me engano. 2011. 2011. Ali, o desenho está meio de longe, mas mostra ali um BRT chocando com VLT. Era a época que estava a discussão sobre o assunto, né? Então, é um assunto, não precisa nem dizer da importância dela, porque, inclusive, a decisão do VLT ou BRT, que hoje eu sou favorável ao VLT, na época em que se discutia, eu cheguei a escrever até alguns artigos dizendo que eu era a favor do BRT por uma série de razões, mas uma vez investido já tudo isso que foi investido, com tantas obras já feitas, hoje eu sou VLT, né? Mas naquela época havia o temor até que não tivesse nenhum nem outro. Mas, de qualquer forma, a ideia é que essa decisão precisa ser alcançada logo, porque, inclusive, envolve a tal da licitação dos próprios ônibus. Porque como a gente vai licitar agora, uma coisa que a gente não sabe como que vai ser o sistema no futuro. Muda completamente, né, a problemática. Vamos ver o próximo. Aqui o VLT de novo, aqui aquela estação bonita e que eu acho interessante, mas já fica no outro município, né? E tem ali, inclusive, um transeunte esperando ali o VLT, não sei se ele vai esperar muito tempo. Mas deveria acontecer, e eu acho aí é que está a colocação. É da Câmara, enquanto um dos gestores, um dos governantes do município, né, um dos poderes governantes do município, cobrar e exigir essa definição séria, tecnicamente correta, o mais rápido possível. A próxima. Daqui o aeroporto fica em Vaza Grande, mas o aeroporto é de Cuiabá, da região metropolitana de Cuiabá, né? Eu acho que também poderia ter uma força-tarefa da Câmara daqui com a Câmara de Vaza Grande, no sentido de que isso daí seja realmente concluído, porque é um privilégio muito grande, qualquer cidade do mundo quer ter um aeroporto internacional que faça a conexão com o mundo inteiro. As empresas, grandes empresas que virão aqui pelo agronegócio ou outra coisa, para Mato Grosso, a grande tendência é se localizar próximo do aeroporto internacional. É um grande foco de atração, né? E com 3 milhões de passageiros anos, é um dos maiores aeroportos do Brasil. Isso geralmente gera uma demanda que vai estimular comércio e uma série de outras coisas. Isso daí é um movimento, só para concluir. E era isso que eu rapidamente queria colocar, alertar e pedir a atenção que eu tenho certeza que os senhores já estão dedicando a esses projetos que são fundamentais para o desenvolvimento do município e de Mato Grosso. Obrigado.